Normalmente nós vemos Deus como religião. A maioria de nós aprendeu dessa forma. Deus é religião. E lidamos com Deus neste contexto religioso. Uma missa, um culto. Mas Deus, ele está muito acima disso. Ele não é religião. Deus é o Criador da nossa vida. Ele é o Senhor que criou a mim e a você. E nós temos uma vida que nós não sabemos vivê-la. Nós temos uma vida que não sabemos como ela funciona. E eu quero falar hoje de uma coisa da vida que nós trancamos dentro da religião. A fé. A fé. A fé não é uma coisa da religião. A fé é uma essência da vida de todo ser humano. Todos nós temos. Eu sou capaz de te provar isso. Todos nós temos fé. Mas às vezes, por não conhecer, não sabemos como usá-la. Porque colocamos ela trancada dentro de um conceito religioso. E ela vai além disso. Eu vou te provar isso. Hoje é o início da safra. E nós temos planos aqui para uma safra inteira. Sim ou não? Não é? Amanhã, sexta-feira, nós temos planos para ela. E como que nós conseguimos planejar um dia que nós nem sabemos se na verdade vai existir? A verdade é que eu e você não sabemos se o amanhã vai existir. Verdade ou mentira? Mas nós somos capazes de planejá-lo. Ontem eu estava planejando hoje. Para amanhã eu vou estar na Agropel. E eu me vi vestido com essa roupa. E olha aqui com a roupa. E como que eu consegui fazer isso? Usando a fé. Porque na verdade, eu não sabia se hoje ia existir para mim. Mas eu apliquei a fé. E assim é em tudo na nossa vida. Em todas as coisas. Só que a fé, ela tem um poder muito maior do que este ainda. E quando Jesus veio, ele veio para nos ensinar a viver a fé. Para nos ensinar a viver esse poder sobrenatural que eu e você temos. E que nós não sabemos de fato o efeito da fé na vida de cada ser humano. Porque não conhecemos. Mas eu quero hoje ler um texto da Bíblia. Apenas um versículo. E eu vou te contar a história do contexto desse versículo que diz assim: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Este texto, esse versículo que está no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36, ele fala da história de Jairo. Jairo foi chamar Jesus porque a filha dele estava doente. E ele vai buscar Jesus e fala: Jesus, o senhor podia curar a minha filha? E Jesus foi com Jairo. Ele foi com Jairo para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Ela toca em Jesus, a hemorragia que ela estava estancada. Jesus para conversar. Alguns aqui conhecem esse texto. Para conversar com ela. E quando Jesus está conversando com a multidão, chegam os amigos de Jairo dizendo: Jairo, a sua filha morreu. Não incomode mais Jesus. Ela morreu. Olha a notícia que Jairo estava ouvindo. Mas aqui Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção a tais palavras, ele vira para trás e diz: Jairo, creia somente. Somente creia. Às vezes nós temos notícias na nossa vida que começam a nos impedir de crer. A safra esse ano não vai ser boa. Está doente. Não vai mais voltar. Não vai mais recuperar. Essa doença aí não tem cura.
palavras que todos nós, em algum momento da vida, ouvimos. Está com depressão. É Covid. Pode despedir que vai morrer. Palavras que ouvimos. Já morreu. Mas aqui, Jesus ele fala do poder que a fé tem. Do poder que a fé tem. E eu não estou falando só de algo sobrenatural. Eu estou falando de algo também que é natural. O conhecimento para se crer. Para se crer. Hoje nós vivemos em uma época de muita tecnologia. Muita tecnologia. Tecnologia que tenta nos prever um futuro. A tecnologia que analisa a terra, a cana, e até nos dá uma previsão. Olha, vai ser mais ou menos isso aqui. E essa tecnologia às vezes nos faz esquecer de um Deus todo-poderoso que tem nos céus e que ele domina sobre a terra, e que a Bíblia diz que para ele não há impossível. Não há impossível. Sabe por que estou falando isso aqui hoje? Porque as notícias e as palavras influenciam a nossa fé, Geraldinho. Influenciam a nossa fé. E a nossa fé influencia a nossa ação, a nossa atitude. Quando dizem para nós não tem jeito, a nossa tendência é parar, é aceitar, é concordar, é dizer, não vai ser bom mesmo, não tem jeito mesmo. Essa é a tendência natural do homem. Por quê? Que Jesus voltou para trás e disse para Jairo, Jairo, apenas creia, apenas creia, porque a fé, ela move você, ela move você. Quando você acredita, você vai em direção àquilo que você acredita. Mas quando você desacredita, você para. Quando você acredita que você pode crescer, que você pode fazer melhor, que você pode alcançar um outro algo, um outro nível, você age naquele lugar. Mas quando você não acredita, você se conforma. Você para ali. O médico disse, o exame saiu, não tem jeito. Mas Jesus vem falando da fé, da fé, a fé que move o homem. Planejamos o amanhã pela fé, viajamos pela fé, falamos de uma volta pela fé. A fé move a mim e a você. E nós precisamos entender isso, que isso não é religião. Nós precisamos de Deus, porque nós não sabemos viver a vida que Ele nos deu. Talvez você esteja enfrentando lutas na sua vida, e o que te falta é apenas crer. As lutas são reais, mas a fé nos leva a vencê-las. A fé nos leva a superar as dificuldades. A fé nos leva a crer no milagre. Às vezes, na mão dos médicos, não tem mesmo esperança. Eles falam do que é natural para eles, da limitação deles. Olha, não tem jeito. Está aqui, Dona Maria. Para quem não sabe, um milagre. Um milagre. Que muitos já tinham desacreditado. Mas alguém não largou a fé. E até o último instante cria. E ela está aqui. Um milagre. Assim como nós vemos vários. Eu sou um milagre. Um milagre da fé. Um homem que estava condenado a uma cirurgia na coluna. E o médico disse, nunca mais pode andar a cavalo, nunca mais pode correr. Você nunca mais vai poder pular. E alguns anos atrás até caí da água. Depois que ele disse que eu não podia nem pular, nem andar a cavalo. Caí da água. Um milagre.
Mas o milagre vivido pela fé. Pela fé. Quando você acredita, você age. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A levar os seus olhos aos céus e lembrar que tem um Deus poderoso nos céus, que Ele tem planos muito maiores, e que às vezes com toda essa notícia Ele só quer que você o conheça, e que você passe de fato a crer nele, saber que Ele é o dono do tempo, da terra, da frutificação e de qualquer resultado. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Mas pastor, todas as estatísticas dizem isso, falam isso. Mas Ele está acima das estatísticas. Ele é o Deus que diz: abra o mar, e o mar se abre. Ele é o Deus que diz: para a chuva, e a chuva para. Chove e para. Ele é o Deus que diz: terra, produza, e a terra produz. Ele é o Deus. Ele é o Deus. Nós estamos iniciando uma safra e não podemos entrar nela achando que não vai ser bom, porque ela pode ser ainda a melhor de todas. Vê como que a estatística mexe conosco. Eu não ouvi nenhum amém. Você vê como que é? Como que as palavras movem a gente. É isso que eu quero te mostrar. Às vezes pessoas dizem a você assim: você não vai conseguir. E você acredita. Vem outro e diz: você vai conseguir. Sua vida vai ser maravilhosa. Será? Será? Eu quero mostrar para você que a fé, o que Deus criou em mim e você, é muito maior do que nós imaginamos. Nós precisamos de Deus para aprender a viver a vida extraordinária que Ele nos deu, as habilidades que Ele nos deu. Os desafios da vida nos fazem descobrir coisas ainda que não eram conhecidas. Mas apenas quando aceitamos, nós paramos, ficamos limitados. Eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia, mas essa Bíblia fala de coisas extraordinárias que eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Eu já vi um homem orar e a chuva rodear ele assim, não molhado. Eu já vi. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi marca de cesariana desaparecer. Eu já vi diante dos meus olhos assim. E eu incrédulo, não era eu crente não, eu incrédulo, mas eu vi. Porque o que Deus queria construir em mim é a fé. A fé. Nós vivemos em uma época de muita depressão. Muita depressão. E sabe o que é a depressão? A ausência da fé. Quando você conversa com alguém que está vivendo depressão, ele não consegue acreditar no amanhã. Ele acha que não tem mais jeito, que não tem solução. E o homem sem fé, ele se deprime, porque toda a nossa vida está diante de nós. E eu quero orar hoje com você, porque nós vamos começar uma safra, e nós não podemos começar ela para baixo. Não! Nós temos que começar a safra crendo. Sabe por quê? Porque não é só a Agropel. O que a Agropel faz representa as centenas e milhares de pessoas e famílias fora daqui, direta e indiretamente. Não é só essa equipe de trabalho, esses colaboradores. Tem centenas e milhares de outros que dependem do que vai ser produzido aqui. Hospitais,
remédios, restaurantes. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Ou você não sabe disso? Vai muito além. Muito além. Então nós não falamos apenas de uma produção interna. Nós falamos de uma sustentação de um tanto de outros produtos que precisam daquilo, que dependem daquilo. Isso é gigantesco. Isso vai muito além de um planejamento de um homem. Muito além. Isso está em um governo que é dele. Que é dele. Em um domínio que é dele. Entende isso? Entende isso? Por isso ele nos deu fé. Por isso ele nos deu fé. E precisamos acreditar. Precisamos acreditar que milagres podem acontecer. Eu quero orar com você. Talvez na sua vida você esteja enfrentando situações que estejam te causando essa desmotivação, ou uma tristeza, ou tais palavras trouxeram a você um abalo da fé. Mas hoje o Senhor está dizendo a você: crê somente. Somente creia. Se mova. Faça. Tem alguém aqui que assistiu aquele filme O Fazendeiro e Deus? Assistiram? Poucas pessoas. Um filme extraordinário. Um homem que decide plantar batata num lugar que nunca deu batata. E ele plantou e até a última hora ele apenas cria. Apenas cria. Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir esse filme. Um filme de uma história real. Plantou batata na África. E quando ele foi colher, não tinha nenhuma rama, gente. Nenhuma rama para fora. Mas quando ele colheu, foi a maior colheita de toda a história. E ele mudou a história de um território por causa da fé. Esse Deus é real. A Agropel é dele. A minha vida e a sua são dele. Crê nisso? Então eu quero que você fique em pé no seu lugar por um instante. O mundo é cheio das nossas ações. As nossas ações é que vão fazer a diferença no mundo. Eu e você que vamos fazer a diferença. E as nossas ações, elas vêm pela fé. Você age pela fé, por aquilo que você acredita. Por aquilo que você acredita. Às vezes a gente fala assim: nossa, o mundo está tão ruim, está tão cheio de maldade. Outro dia Deus me disse assim: se eu tirar o homem do mundo, acaba toda a maldade. Porque tudo isso está em nós. Maldade ou bondade está em nós. O mundo é cheio das nossas ações. A safra desse ano, ela é um resultado do que nós vamos fazer. Das nossas ações. Não, professor, é a terra. Não, não é a terra. Somos nós. Aquilo que nós cremos. Se você não ora todo dia, passe a orar antes de trabalhar. Peça a Deus, clame a Deus. Clame a Deus, para que essa safra seja a melhor da história. Olha Ele: Senhor, nos abençoe. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Suas ações serão diferentes. As suas atitudes serão diferentes. A nossa vida é resultado daquilo que nós fazemos. A Bíblia diz isso: o que o homem planta, ele colhe. Ele colhe. Quer mudar a sua vida? Mude as atitudes. Mude o comportamento. Haja pela fé. E você vai ver resultados diferentes. Porque é isso o que a Bíblia diz.